Olá, iluminados e iluminadas, muito obrigado pela tua presença, obrigado pela tua paciência. Estou voltando aqui depois de um período de convalescência, de uma cirurgia. Vamos lá? Hoje a leitura é para o signo de Leão, continuando a nossa roda do zodíaco de onde paramos. Então, se você é do signo de Leão, tem aí o planeta, posicionamento Sol, tem Lua em Leão. Júpiter, Vênus ou qualquer outro posicionamento, ou se você tem ascendente em Leão ou quer dar uma olhadinha em alguém que é do signo de Leão, a leitura começa agora e pode sim vir espelhada e falar diretamente com você. Respira fundo, Leão, e vamos ver o que vem para você. Conselho, orientação, direcionamento, signo de Leão. Abrimos aqui com a carta da sombra, né, Leão? E diz assim: sombra, acolha sua sombra na escuridão, ouvimos o chamado do universo. Na sombra da noite enxergamos as estrelas. Aqui me fala de uma nostalgia de um leonino ou uma leonina que em noites muito escuras e sombrias gosta de olhar para o céu, de buscar orientação nas estrelas, memórias, lembranças, conselhos ancestrais, espirituais, né? Nos céus escuros, nos céus noturnos. Pode ter uma lembrança associada a esse céu, a essas estrelas também para alguns, mas o mais importante aqui, Leão, vem dizendo que você tem que aprender a lidar melhor com a tua própria sombra e compreender que por mais que você tenha o sol no teu mapa astral, que você brilhe muito, que você é inteligente, é capaz, é independente, você deve compreender que todos nós temos falhas, fraquezas, todos nós cometemos, né, atos de imperfeição. Então, acostume-se, familiarize-se com a tua sombra, compreendendo que você também tem o seu lado sombrio, o seu lado difícil, o seu lado complicado, né? Então não cobre tanto das pessoas, achando o tempo todo que as pessoas têm que estar disponível, abertas e fazer tudo exatamente como você quer, porque você é perfeito, é perfeita, porque você faz sua parte, porque todos nós somos passíveis de erro, todos nós em alguma área, em alguma esfera da vida, cometemos nossos deslizes, nossas falhas, né? Às vezes, Leão, até mesmo por querer tudo muito perfeito, você acaba cobrando demais por querer tudo perfeito e deixa, às vezes, as pessoas numa certa dificuldade de te agradar ou de alcançar as tuas expectativas. Então, cobre menos, respire mais fundo, tenha mais calma, mais cautela, mais paciência, deixe as coisas fluir naturalmente, sem pressão, e entenda que você também tem aí o seu lado sombra, o seu lado difícil de lidar, o seu lado que traz, sim, pode trazer algumas dificuldades aí para quem lida com você ou até mesmo para você mesmo lidando com as pessoas, tá? Cabe aí um pouco mais de resiliência, um pouco mais de empatia e calma. Segura o rugido. Aqui vem falando de uma catástrofe, né? Alguma coisa saiu do controle de Leão e Leão ficou estressado demais, né? Eu vejo aqui, né, uma despedida. Alguém se afastou de Leão ou está se afastando devagarzinho, ou Leão está sentindo, né, que alguém está se afastando. Aqui tem conflito religioso também. Pode ser pessoas que têm uma crença espiritual muito diferente de Leão, e isso tem causado um certo conflito na amizade, no relacionamento ou no trabalho, e tem feito com que essas pessoas procurem se afastar de Leão. E Leão muitas vezes fica olhando sem entender, né? Dizendo, nossa, mas o que foi que eu fiz? Às vezes não é o que você fez, né? Às vezes é o que você deixou de fazer, às vezes é a pessoa esperou algo de você, uma atitude de você e você não teve, mas é totalmente natural. Cabe aqui, mais uma vez, eu vejo muito forte nessa leitura de Leão, pedindo para Leão ter um pouco de cautela, um pouco de paciência, ter mais reciprocidade, ter mais empatia, tentar compreender o lado da outra pessoa, o lado das outras pessoas, né, Leão?
Eu sei que você faz a sua parte, você trabalha bastante, você é dedicado, dedicada, se esforça, tudo que você pode fazer para deixar tudo organizado, você faz, né? É uma pessoa que não tem preguiça, não tem procrastinação e muitas vezes tem dificuldade de aguentar isso das outras pessoas. Mas o interessante da vida e do mundo é exatamente que nós não somos iguais, é exatamente que as pessoas são diferentes, né? E eu vejo aqui que Leão pode estar conflitante com algo que a espiritualidade também está cobrando de Leão, tá? Leão pode ter feito um voto, ou ter abandonado uma religião, ou ter abandonado algo espiritual, um chamado, uma vocação aqui, e a espiritualidade vem cobrando isso de Leão. E Leão pode estar se sentindo encurralado num beco, numa situação que não muda na vida, e você fica pensando: nossa, o que está me faltando? Eu trabalho, eu faço tudo. Aqui tem a ver com um conflito ou você prometeu algo e não pagou. Tem a ver com um conflito espiritual. A espiritualidade também vem cobrando uma atitude, uma ação, ou vem cobrando um voto, uma promessa, alguma coisa que você fez aqui, prometeu, se comprometeu com a espiritualidade e não cumpriu, tá? Então, puxa aí na sua memória o que foi que você falou para Deus que ia fazer e não fez, porque tem um conflito, tem algo que está tirando o seu equilíbrio, a sua harmonia, e não tem nada a ver com as suas ações e atitude com as pessoas, é algo interno e tem a ver com um conflito espiritual. Cuidado para que esse conflito não faça você sair do equilíbrio, descontar em pessoas erradas a sua frustração, o seu estresse e causar catástrofes, brigas. Gente, desculpa, minha voz está um pouco mole, né? Por causa da cirurgia que eu fiz. Fiz uma cirurgia grande na boca, mas tenham paciência comigo, tá? Muito obrigada pela sua presença e vamos lá. Então, cuidado para você não fazer desse estresse que você está interno dentro de você algo que venha para fora, que externize e que você acabe brigando, descontando em outras pessoas e deixando o seu ambiente profissional, familiar ou até o ambiente emocional, amoroso muito conturbado e pesado, tá? O que mais? Ó, aqui me fala de magia negra. Alguns leoninos e leoninas, não é todos, tá, gente? Alguns podem estar magiados, podem estar sofrendo reflexos ou resquícios de trabalho espiritual que foi demandado, mandado e feito para vocês, tá? Realmente, ó. Aqui você tem que restaurar sua vida, resgatar sua vida, trazer sua vida de volta para o eixo, tá? Aqui foi feito algo assim espiritual para desequilibrar a sua vida emocional, principalmente a vida amorosa, destruir a vida amorosa. Tô falando com leoninos e leoninas que têm facilidade de conquistar pessoas, de conhecer pessoas maravilhosas, mas o relacionamento nunca vira um relacionamento estável, duradouro, abençoado, né? Nunca cresce, né? Chega até determinado ponto. Todos os relacionamentos vai até determinado ponto. Chega naquele ponto, acaba. Vai cada um para um lado, né? E muitas vezes Leão nem entende, fala: nossa, mas onde é que eu errei de novo? Que aconteceu a mesma coisa. Aqui tem reflexo para alguns, né? Se você passa por isso, tem reflexo de trabalho espiritual. Cabe a você fazer uma mesa radiônica, marcar uma terapia particular para limpar o seu campo eletromagnético, o seu campo energético desses reflexos, dessa maldade, né? Para limpar essa energia e tirar os resquícios, tá? E realmente tem a ver com a prosperidade, alguém que invejava sua prosperidade, seu trabalho, seu dinheiro, suas conquistas, seus bens, né? Às vezes invejava até suas viagens com a pessoa amorosa, o que você fazia, não aguentava ver o seu sorriso, né, Leão? Não aguentava ver as suas conquistas e acabou apelando, né? Aquela pessoa invejosa, maldosa, que quando não pode destruir e enfrentar Leão de frente, começa a ir atrás de pessoas para manipular energia, para fazer trabalho espiritual, para tirar a sua prosperidade, tirar o seu amor, tirar a sua paz, né? Deixar você numa situação conflitante de sombra e de solidão. Acabei de ouvir aqui no meu ouvido, muito nítido, do meu mentor, ele diz assim: essa pessoa quer ver Leão na sombra e na solidão, na escuridão, perdido, perdido e sozinho e sozinha. Essa pessoa não aceita que Leão siga a vida, seja feliz,
sabe? E tá ali, ó, manipulando. É aquela pessoa que fala: se eu não conseguir pelas esferas judiciais, pelas esferas humanas, eu vou atrás, eu vou fazer pacto até que seja com seres das trevas, mas, ai, que pesado isso. Mas eu vou ver a destruição de Leão. Então tem uma ira, uma inveja, uma raiva, uma fúria muito grande aqui. É para todo mundo? Gente, não assusta, tá? Não é para todo mundo. Para quem é, a pessoa sabe porque ela tá sentindo isso, ela tá vendo, ela tá percebendo isso, tá? Vamos ver o que mais aqui para vocês não ficarem assustados com o tarô. Vamos ver aqui com o baralho cigano. O que mais? Revela para nós o que mais está acontecendo na esfera emocional, mental de Leão. Realmente. É alguém que você terminou, tá, Leão? Ó, é alguém que você cortou da sua vida. Pode ser uma ex, um ex, pode ser um ex-sócio, sócia, um ex-namorado, namorada, mulher, marido. É um ex, alguém que foi cortado da sua vida, alguém que causou muita dor, muito sofrimento, ou você, né, causou muita dor e sofrimento para essa pessoa e no final teve um corte abrupto aqui, brusco e, né, aquela história. Tem gente que não aceita perder de jeito nenhum, né? Tem gente que prefere viver sofrendo, agarrado com leão do que começar a vida, seguir em frente. Vamos lá. Que mais? Foi um relacionamento muito conturbado, de muitos desafios, de muitas montanhas, de muito impedimento, de distância, de silêncio, de pensamentos controversos, diferentes, muitas pessoas envolvidas, pessoas querendo colocar obstáculo também, todo mundo querendo se meter, dar um palpite sem, né? Teve muita intromissão. Eu vejo uma relação que teve muita intromissão de fora, intromissão de pessoas que nem familiares eram, tá? Pode ser pessoas de trabalho, de amizade, ciclo social. Pessoas adoravam se meter e falar da relação, da família de leão e às vezes até por inveja, né? Sabe aquela pessoa que quando não tem o que falar do outro começa a inventar, começa a criar pelo em ovo? E Leão acabou caindo nessa treva, nessa sombra, nessa conversa dessas pessoas maldosas aí. Eu vejo que tinha um relacionamento que tinha até amor verdadeiro, tinha reciprocidade, tinha sorrisos, tinha momentos felizes. O coração de Leão e o coração dessa pessoa ficava muito feliz quando estava junto, viveram muitas coisas boas, né? Mas a finalização aqui foi muito triste, muito fria, muito brusca, né? Muito estranha. E teve a ver com magia, com maldade aí. Por que fizeram isso? Porque não aguentava ver o crescimento. Falei, né, gente? A família de Leão brilhava. Olha essa árvore nesse jardim lindo, crescendo, frondosa, com raízes, né? E o medo que essa pessoa tinha era que Leão criasse raízes mesmo com essa pessoa e fosse viver um outro estilo de vida e onde não coubesse essas pessoas, né? Então essas pessoas preferiram destruir o paraíso de Leão aí para poder ter leão por perto. Só que eu já digo aqui, tá? Com essas cartas aqui de dificuldade, eu vejo que os resultados não saíram como a pessoa esperava, não, tá? Não saíram. Esse 7 de copas, né? Fala de alguém que fez um esforço horroroso, um esforço sobre-humano aqui, né? Sobrenatural para poder destruir a relação de leão, para poder ter leão só para si, mas não foi assim que aconteceu, porque a mente e o coração de leão ficaram aprisionados a pessoa que leão realmente amava, né? Por mais que possa não estar com essa pessoa, mas a mente e o coração ficou meio que aprisionado a uma época, a uma fase da vida que não sai da memória e dos pensamentos. Muitas vezes, né? Os pensamentos ficam assim, ó, conturbados, como o céu cheio de nuvens, né? Muitas dúvidas surgem, muitos questionamentos. Vejo, realmente, Leão tá distante da pessoa que realmente amava e gostaria de estar, pode até já estar com outras pessoas, mas aqui tem um distanciamento, um coração, né? Que deixou parte do coração em algum lugar aí, né? Por onde passou. Vejo um cansaço também de Leão. Leão tá cansado já de viajar, de correr, de andar, de trabalhar. Vejo pessoas querendo uma paz, um descanso, querendo um conforto de lar, sabe? Sentir aquela paz de chegar em casa, tirar os sapatos, comer uma coisa gostosa, relaxar, descansar.
aquela saudade de ter alguém para quem voltar, alguém para perguntar como foi o seu dia, te receber sorrindo, esperando na porta. Tem tudo isso aqui, tá? Realmente, ó, mas não é permitido, né? Vejo que a falsidade e a maldade realmente separou vocês de uma vez por todas, né? E agora fica de longe tentando observar, saber algum sinal de fumaça, alguma coisa, mas muitos não têm mais acesso nenhum, acesso zero a essas pessoas que perderam, tá? E por que que tem tanta nostalgia, tanta saudade, tanta lembrança? Porque pensando friamente agora, a longo prazo, depois de meses ou anos para alguns, né? Essa pessoa começa a enxergar que aquela pessoa, aquela fase da vida tinha sim fidelidade, compromisso, bondade, até um pouco de ingenuidade, criancice, né? Eu vejo casais aqui que brincavam, famílias que brincavam juntas, jogavam jogos, davam risada, assistiam filmes juntos, né? E tinha toda essa paz, essa fidelidade, esse elo, esse compromisso verdadeiro, né? E foi justamente isso que fez com que as outras pessoas que não têm isso, que não compreendem o que é ter isso e ser isso na vida de alguém, se incomodaram ao ponto de querer destruir também. É aquela história. Tem gente que é assim, né? Como eu não tenho, também não quero que fulano tenha. Como eu não sou, também não aceito que fulano seja. E aí começa a querer destruir, minar, roubar, fomentar fofoca, mentira, disse-me-disse, despertar ciúmes, né? Curiosidade, inventar história, faz de tudo, de tudo, de tudo para a pessoa perder aquele vínculo, aquela aliança, aquela parceria, aquele compromisso, né? Tem até familiares, né, gente, que faz isso, mas aqui eu sinto que foi influência de amigos, porque vê que não veio nenhuma casa, né? Só veio a árvore aqui que denota família, mas a árvore veio mais falando de crescimento. Vamos ver mais um pouquinho com o Lenormand? Que mais para Leão? Últimas cartas. 6 cartas para fecharmos a leitura de Leão. Que mais, Leão? É realmente um compromisso que tinha tudo para ser feliz, para ser verdadeiro e duradouro, foi rompido, né? Aliança de cabeça para baixo, em cima da foice. Aqui veio a lua, né? Muita saudade, muita nostalgia, muitos pensamentos. Realmente algo que não volta mais, que acabou. Vocês pensam bastante, mas vocês não vê forma disso se renovar, né? E muitas vezes dá uma tristeza no coração. Mas a espiritualidade sabe de todas as coisas, né? Não há impossível para Deus. Aqui a dama, né? Muitos aí são homens que vão ver essa leitura e sentem saudade dessa dama, tente vontade de pedir perdão, desculpa, oferecer flores. Sabe que essa pessoa esperou muito tempo, né? Por uma conversa, por um diálogo, por uma explicação. Ficou ali, ó, o 9 de espada, né? Ficou muito tempo esperando para compreender por que foi abandonada, apunhalada pelas costas, deixada à beira do caminho, né? Que mais? E hoje os caminhos não estão mais abertos para chegar até essa pessoa. A carta dos caminhos veio invertida. E hoje Leão não pode mais causar nenhum tipo de dor, de medo, de angústia. Não mexe mais com os sentimentos, com as emoções dessa pessoa, porque essa pessoa não permite, né? Mas existe um sentimento que foi guardado aqui, tá? Guardado, escondido a 7 chaves. Um sentimento que só pode ser despertado novamente se houvesse uma conversa olho no olho, verdadeira, franca, com respeito, com amor, com dignidade. Perceba os pássaros aqui conversando, né? Dialogando. E aí pode ser que tenha, às vezes não tenha um retorno, mas tenha um perdão para que todos possam seguir em paz, né? Realmente, o sol vem falando de justiça, de verdade, de clareza. Às vezes essa pessoa ainda gostaria não de voltar com o leão, mas gostaria de ter uma clareza, sabe aquela coisa? A gente terminou uma história sem pôr um ponto final. Gostaria de conversar, entender os porquês, os paraquês, entender o que levou Leão, né, a abandonar, a dar as costas, o que você sentiu na época,
por que você não se abriu, não falou a verdade, o que estava acontecendo. Tem gente que é assim, né, meus amores? Fica esperando um desfecho final. E olha, vocês viram que lindo? Dois cães na mesma leitura, dois cachorros, olha aqui. A lâmina do cachorro é muito boa. Ela fala que a proteção divina espiritual está sobre você. Deus não te abandonou, por mais que você tenha errado, falhado. Deus te ama, te quer bem, quer ver teu crescimento, quer ver tua saúde, tua paz e tua felicidade. Tem te apoiado, tem te amparado e vai continuar te amparando. A espiritualidade aqui reforça e confirma para você que colocou muitas pessoas verdadeiras, boas e justas na tua caminhada, pessoas que verdadeiramente te ofereceram amor, carinho, abriram os braços, o coração para você de verdade. Muitas vezes você não estava pronto e pronta para compreender isso e valorizar isso e deixou passar, mas nunca é tarde para recomeçar, para ser feliz e para fazer diferente, Leão. Espero que tenha ressoado, espero que tenha trago resposta e orientação para o teu caminho. Se ressoou para você, deixa um comentário bem bonito aqui que eu vou deixar um coraçãozinho. Curta, comente, compartilhe. Se gostou do nosso trabalho, se inscreva. Gratidão, namastê. Vou tirar para vocês, para a gente terminar, mais uma mensagem do oráculo Mensagens da Vida, tá? Não esqueça de comentar, de se inscrever, de compartilhar. Vamos ver o último conselho para Leão Espiritualidade. Tudo o que é, Leão. E diz assim: hoje eu percebo o amor que energiza toda a minha vida. Eu vejo que cada parte minúscula do universo é uma expressão desse amor e estou consciente da presença de Deus em todas as coisas. Eu me abro para a magia, eu fico admirado com o esplendor de tudo o que é, do qual eu faço parte verdadeiramente. Então, você não está alheio à sua vida. Tudo de bom ou de ruim que acontece, de forma direta ou indireta, você fez parte, escolhendo ou permitindo que essas coisas acontecessem. Tome consciência da verdade de tudo que é e assim, feche os olhos, respire fundo e tome atitudes renovadoras para a tua vida. Um grande abraço, beijos de luz, abraços fraternos, até o próximo vídeo. Tchau, tchau!